Eu sou capaz de segurar a sua obra mostrar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente, cada amigo e eu, sem palavras, me aproximo, celebrando o seu Lá em Provérbios capítulo 12, versículo 25. Provérbios capítulo 12, versículo 25. E vem assim a palavra do nosso Deus nessa noite. A ansiedade do coração deixa o homem abatido, mas a boa palavra alegra. Amém, irmão? A ansiedade do coração deixa o homem abatido, mas a boa palavra alegra. Nessa noite você possa realmente ter vindo buscar essa boa palavra do Senhor, essa boa alimentação da palavra de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade.
A nossa vida tem que ser sempre de acordo com a graça e a misericórdia do nosso Deus. E Ele sempre concede a nós essa boa palavra que nos alimenta, que nos cobre, que nos cura e que nos sustenta em todo momento. Vamos orar nesse instante. Santo Deus, te louvamos pela beleza da tua santidade, da tua graça, da tua bondade, pelo cuidado, pelo socorro, pelo livramento, ó Deus, por tua presença diária nas nossas vidas. Te rendemos louvores, graças a Deus, porque sabemos que só o Senhor é digno de receber toda a honra, a glória, todo o louvor e toda a adoração. Não existe outro Deus além do Senhor, que cobre, que cura, que protege, que sustenta e que nos orienta em todo o momento, Pai amado. Tome suas mãos a cada um de nós, mostra-nos, Deus, revela a tua vontade, o teu querer. Ó Deus, que nós possamos realmente ser impactados pela tua presença. Não queremos retornar para os nossos lares, ó Deus, como de lá nós saímos, Pai amado. Mas queremos voltar, ó Deus, preenchidos com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu confronto, mas também com a tua cura, com o teu renovo, Pai amado. Te agradecemos por tudo, nós oramos e entregamos tudo em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, nós vamos continuar louvando nosso Deus. Nós vamos cantar ao Senhor o cântico Corpo e Família. Esse cântico ele fala sobre comunhão, fala sobre a nossa vida como cristão. Assim. A gente, como ser humano, a gente tem dificuldade. Muitas vezes a gente se estranha, muitas vezes a gente se desentende com o nosso irmão, muitas vezes ele fala algo que nos magoa, mas a palavra de Deus, ela nos diz que se a gente tem algo contra o nosso irmão, a gente deve ir a ele e se consertar com ele, porque até mesmo a nossa oferta, quando a gente leva ao altar do Senhor, em discordância com o irmão, Deus não aceita a nossa oferta. A nossa comunhão com o nosso irmão é algo muito sério, e na casa do Senhor não pode haver essa discordância de ficar de pico e de ficar de mal. Nós somos servos do Senhor, nós precisamos nos amar, nos compreender, viver em paz e comunhão uns com os outros, e assim a palavra de Deus nos manda. Amém? E nós vamos cantar esse cântico Corpo e Família. Enquanto nós cantamos esse cântico, eu convido você a sair do seu lugar e dar um abraço ao seu irmão. Dá um abraço ao seu irmão. Se você tem algo contra ele, se você precisa pedir desculpa, pedir perdão por algo, talvez tenha acontecido, esse é o momento. Vai até o seu irmão, dê um abraço a ele e declare as bênçãos do Senhor sobre a vida do seu irmão. Amém? Recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração regenerado por Deus. Você pode fazer isso?
pé. Mateus capítulo 5, versículo 13 até o versículo 16. Nesse mesmo fôlego, nesse mesmo ímpeto de adoração, de comunhão, podemos ler a palavra de Deus. Eu vou ler na minha versão, depois da igreja, uma só voz, era todo o texto de Mateus 5, versículo 13 ao versículo 16. A minha versão vai bem assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, nem o velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Vamos lá, todos nós juntos? Amém, meus amados irmãos? Que possamos realmente ser esse sal que dá gosto, ser essa luz que ilumina os homens que vivem em trevas. Nós vamos continuar com o Senhor com o canto de gratidão. Nós temos 1000 motivos para agradecer. 1000 motivos nós temos, 1000 razões para agradecer ao nosso Deus. E enquanto nós cantamos essa canção, os irmãos vieram preparados para dedicar ao Senhor os seus dízimos e suas ofertas, terão esse momento para estar fazendo. Os irmãos têm que se sentirem à vontade para sentar neste momento. Vamos lá, só as mulheres todas. Vamos lá. Mil motivos para agradecer. Só as mulheres, vamos lá. As mulheres, bem forte. Mil canções de amor para Jesus. Os homens, papai.
tanto forte ao nosso Deus, podemos exaltar a Ele todo momento. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Louvamos, adoramos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz por nós. Livramento, segurança, proteção, oportunidade, bênçãos sobre bênçãos, milagres sobre milagres. Em todo momento somos protegidos e guardados e preparados pelo Senhor. Mas cremos, ó Deus, que em todo instante, e quando nós estivermos vida, ó Deus, o teu cuidado será sempre único e poderoso para conosco. Colocamos em suas mãos, ó Deus, nossas vidas, que já fizemos. Mas nesse momento, ó Deus, quando nós devemos estudar a tua palavra, eu rogo, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha clarear as mentes, abrir os corações e mentes, ó Deus, para que possamos realmente entender, para que possamos realmente, ó Deus, praticar a cada dia, a cada momento, depois desse ano, para que possamos viver um ano abençoado na tua presença. Viver um ano repleto do teu cuidado, do teu zelo e do teu livramento. Para isso, ó Deus, precisamos que o Senhor nos ensine. Mediante a leitura e o estudo da palavra, nos ensine, ó Deus, abra os nossos olhos, os ouvidos, nossa alma, o espírito, pois queremos realmente, ó Deus, viver um ano abençoado para a tua honra e para a tua glória. Orienta-nos em nome de Jesus. Queridos, vamos estudando, semana passada no estado, está pregando fora, mas agradeço o pastor Paulo que esteve pregando, fazendo a ceia, cantando, ajudando os irmãos, que Deus possa fazer a bênção, pastor, poderosamente. Nós estamos estudando sobre ter um ano abençoado, né? E aí estamos estudando algumas lições. Agora são 4 lições das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 12. Nós já vimos 2 dessas verdades. E hoje vamos estudar a terceira verdade. Semana que vem vamos terminar com esse estudo. E a intenção desse estudo é que nós realmente, você, que eu, que nós, tenhamos realmente um ano abençoado na presença de Deus. Apesar das lutas, apesar das batalhas que nós iremos enfrentar durante esse ano, isso é fato. Queríamos nós que depois de todo o ano, todo mês, semana, dia, minuto, vamos respirar, iniciarmos um ano em paz e terminarmos em paz. Mas se isso acontecer, tem algo errado conosco. Se a nossa vida de cristão genuíno, de igreja genuína, se a nossa vida como homens e mulheres que um dia foi resgatada das trevas, como Efésios capítulo 2, mesmo que mortos, que somos nós, mortos, delitos e pecados, Deus nos chamou para o amor eterno, nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz, cheia de misericórdia, graça e bondade. Se nós realmente somos considerados e entendemos quem chamou das trevas, irmãos, enganoso é o coração do homem e mentiroso é o ministro que fala que nós realmente iremos passar ao ano em paz e tranquilidade, sem ter perseguições, sem ter lutas, sem ter batalhas, sem ter dificuldades, sem ter quedas, sem ter falhas, sem ter machucados, feridas. Isso é impossível. Por quê? Porque o mundo é contra a igreja, porque os homens maus são contra a igreja, porque a humanidade é contra a igreja em todo momento. Por esse motivo, essa vida de facilidade com o cristão, não. A vida de cristão é uma vida suave, é uma vida onde não tem
cristão genuíno, uma cristã genuína. Havia uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, uma igreja centrada na palavra, no Cristo da palavra, no Deus da palavra. Ela vai passar por lutas, por dificuldades, mas isso também não quer dizer que nós não vamos ser um abençoado. Sim, em meio a todo essa avalanche de situações difíceis, podemos viver, podemos realmente ter um ano abençoado do cuidado, do zelo, da proteção, da segurança, do livramento, do perdão, da graça, da misericórdia, das oportunidades que Deus vai derramar sobre nós. Amém? É essa bênção que a palavra de Deus nos orienta em todo o momento. Se nós dependermos de Deus, nós confiarmos em Deus, vivermos realmente como homens e mulheres transformados e chamados das trevas para a luz, queridos irmãos, somos cuidados por Deus em todo momento, somos zelados por Ele. A Bíblia nos mostra nos Salmos que Deus, Ele não dorme, Ele tem um olhar atento a todos os nossos passos, em todo momento. Em todo momento. Mas também precisamos aprender, nós vimos duas bem-aventuranças, né? Dessa verdade, e hoje vai ser a terceira verdade. E aí eu queria falar sobre o tema para que nós devemos fazer tudo, sempre olhando para Deus. Façamos tudo, irmãos e irmãs, façam tudo olhando para Deus. Adolescentes e jovens, façam tudo olhando para Deus, porque Ele está sempre olhando para você. Ele está sempre olhando para nós. Ele está atento ao nosso caminhar, ao nosso dia a dia. Façamos tudo, irmãos. Se eu quero ter, se eu anseio ter realmente um ano abençoado por Deus, dentro do cuidado dele, do zelo, eu tenho que aprender realmente a fazer tudo, sempre olhando para Deus. Pois assim eu aprendo, se assim eu entendo que esse é o meu caminho, o melhor caminho, irmãos, eu não vou ficar preso às dificuldades que o mundo vai se levantar contra você, contra nós. Se nós olharmos, aprender realmente a viver dentro desse propósito, fazendo tudo, olhando para Deus, eu não irei me preocupar com as dificuldades, com as adversidades que vão se levantar contra mim. Eu vou continuar focado na minha caminhada de ser abençoado por Deus, pelo Senhor. Mateus 5, versículo 6, 7 e o versículo 10. Semana passada nós vimos o versículo 5 e o versículo 9. Hoje nós vamos ver o versículo 7, na verdade nós vimos o versículo 6 e o versículo 9, né? Semana passada, retrasada. E hoje nós vamos ver o versículo 6, 7 e o 10. Veja a palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a palavra, que Deus fale aos nossos corações mediante a leitura e a exposição que vai nos fazer. Faça tudo, façamos tudo olhando para o Senhor. Esses 3 versos, ele nos dá 3 verdades. 3 verdades, meus amados, para nós entender realmente a viver, a fazer tudo olhando para o Senhor. A primeira verdade é o versículo 6. E eu quero chamar a atenção dentro dessa verdade para você, para mim, para nós, não desanimar. Não desanime. Não desanime. Quando o mar se levantar contra você, não se desanime.
Não se desespere. Quando as dificuldades se abater sobre o seu lar, não se desanime. Não se deixe desanimar. O versículo, a bem-aventurança do versículo 6, me mostra exatamente isso. Meus amados, o mundo ele é injusto. E o que vive, o viver diário da grande maioria, da grande parte da humanidade, ela vive dentro dessa injustiça. O mundo é totalmente injusto e a grande parte, a maioria da humanidade vive dentro dessa injustiça. E aí vai vir contra nós, contra o homem, contra a mulher, contra o vizinho, contra o parente, contra o lar, contra a igreja, contra o céu de Deus. Vai vir o quê? Eles vêm falando mal, eles vêm fazendo atos de injustiça, eles vêm falando coisas injustas, e vêm ensinando, e vêm incentivando outros a viver uma vida voltada, recheada de injustiça. Veja, o mundo é tão mau. A humanidade que compactua com os ensinos do mundo, ele vive fazendo injustiça e acha que é normal. Ele vive falando de forma injusta contra o seu próximo, contra o seu amigo, e muitas vezes contra o seu parente, contra o seu ente querido. Se fala mal também, ele tem um querido assim. E mais, ele vem querer ensinar não ser normal. Isso faz parte de nós. Nós somos seres humanos, não começa a dar desculpas. Nós somos seres humanos injustos. A Bíblia fala que não tem nenhum justo sequer. E vem desculpa para falar até na Bíblia. E ensina, e vem ensinando, e instruindo, e chamando outros a viver a vida voltada sempre para a injustiça. Mas a bem-aventurança, verso 6, fala bem assim: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos, eu estou comigo, desculpa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É interessante essa bem-aventurança quando nós olhamos ela na perspectiva humana para Deus e de Deus para o homem. É muito interessante porque a bem-aventurança que Jesus ensinou, ela está falando de uma justiça que não provém de homens, de um viver justo que não cabe, não é de um achismo humano, não é algo que o homem ache, ele vem lutando, ele não consegue ganhar ou ganhar com a sua recursos ou com as suas obras. A bem-aventurança aqui com sede de justiça, a gente vai entender que ela é proveniente de Deus para com o homem. Não desanime, meus amados irmãos. Em meio às injustiças do mundo, em meio às perseguições do mundo, em meio ao viver injusto do mundo, não desanime. Você e eu não podemos desanimar. Deixar de viver dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim e para você é que eu e você vivamos em um temor, em uma fome e sede de justiça. Mas o que significa isso? Como funciona, meus amados, essa bem-aventurança dos nossos rituais? Pastor, talvez na época de Pedro, talvez na época dos discípulos, na época de Jesus, isso funcionava, isso era muito bonito, porque via uma vida injusta, porque os homens religiosos da época não ensinavam a tua palavra do Senhor. Hoje tem vários ensinos por aí fora, mas como funciona isso hoje? A regra é mesmo. O ano é outro, os séculos são outros, a cultura é outra, mas a palavra de Deus é a mesma, ela é atual. E o chamado de Deus e o querer de Deus é que nós realmente devemos viver com homens e mulheres que têm fome e sede de justiça, meus amados irmãos. Primeira coisa, olha só, fome e sede de justiça não é ter justiça própria. A bem-aventurança aqui, meus irmãos, no versículo 6, como diz, não é eu entender que eu tenho que ter essa justiça própria, porque se você olhar para o verso 20, algumas pessoas vão querer falar
acham que é por obras, que é por achismo, a conquista do homem. Não, irmãos, não é ter justiça própria, nunca é. Segundo, não depende de nós. É complicado falar isso. É muito complicado ter esse primeiro ponto para não desanimar. Porque você pode pensar, pastor, não depende de mim. Então eu posso ver como eu quiser, eu posso dar os braços, eu não preciso aprender essa bem-aventurança, essa fome de justiça. Porque provém de irmãos, a raiz aqui não provém de homens carnais, mas é derramada de Deus para a sua igreja, é derramada de Deus, dos deuses do chamou essa terra para a maravilhosa luz, é derramada de Deus para o coração do homem e da mulher que teme a Ele, é derramada de Deus para o homem e a mulher realmente que confia nele, que vive, que quer viver e vive continuamente uma vida de acordo com a vontade dele, e a vontade dele nós realmente vivamos uma vida pautada, confiante e entregue nele, não depende de nós. É Ele que nos faz justo, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, pelos pais com Deus. Bem-aventurados por nós, realmente temos essa fome e sede, ou seja, que busquemos essa ansiedade, essa necessidade diária de buscar essa paz, essa justificação. Ser justo aqui não é passageiro, e sim é eterno. Os que têm fome e sede, mas significa uma necessidade diária, em todo momento, do servo e da serva da igreja. Nós temos necessidade. Eu tenho fome e sede de justiça. Eu busco Deus diariamente. Eu anseio viver uma vida justa, onde o meu andar, o meu falar, o meu viver, o meu compartilhar, o meu agir, as minhas boas obras, em todo momento serão pautadas dentro da vontade de Deus para mim e para o meu próximo. Eu não irei me submeter, eu não irei me orgulhar, eu não irei me ferver a ponto de perder a minha base histórica que é Deus. Eu irei alimentar fome e sede, uma necessidade diária de aprender, de ser abençoado, bem-aventurado, os que têm fome e sede, porque serão, olha o verbo aí, serão fartos. Queridos, assim como a necessidade nossa, do servo, da serva de Deus, da igreja genuína, é uma necessidade diária, em todo momento eu tenho que buscar. Eu não posso me desanimar, eu não posso parar, eu não posso me dar o luxo de cruzar os braços, eu não posso me dar o luxo de me deixar levar pela situação, não. Em todo momento eu tenho fome e sede de justiça, é uma necessidade diária. Mas também, veja, também diária, o fartar, serão fartos, o verbo indica uma ação de Deus direta, diariamente, na vida do servo e da serva. Por esse motivo, não desanime. Em todo momento, em todo instante, quando eu busco a Deus, eu busco a palavra de Deus, meditar, aprender, conhecer, Deus derrama, Deus amado, Deus abre as portas do céu e derrama farturas para nos alimentarmos e entender e viver uma vida justa perante Ele. Não desanime. Façamos tudo olhando para o Senhor, façamos tudo dentro da vontade do Senhor. Bem-aventurados mancos, bem-aventurados garreiros mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos diariamente, em todo momento. Ninguém pode te fartar como Deus faz. Ninguém. Os seus braços não podem fazer o que Deus faz. O seu pai, a sua mãe, a família, o mundo não pode. Deus pode diariamente derramar a graça e a misericórdia dele a nos ensinar em todo momento. Não desanime. A segunda verdade, além de não desanimarmos, a segunda verdade que precisamos aprender no verso 7, além de não desanimarmos, não perca a direção. Não perca a direção do seu caminhar. Em meio ao caos da vida, das lutas, das dificuldades, perseguições, que muitas vezes somos acometidos,
Queridos, em meio a essa tempestade de um mundo que vai nos acometer com luta e dificuldade, é normal. Queremos agir de forma arreglada. É normal, somos seres humanos. Quando as lutas vêm sobre nós, quando as injúrias, aquela fala ruim que vai lá dentro do nosso coração e fala assim: revida, não deixe barato, não dá o troco. Ei, você vai ficar parado, você vai aceitar tudo de graça. É normal, meus amados, no meio do caos da vida, da temperatura, da dificuldade, da dificuldade, né? Só quem sabe a temperatura, o fogo, da pressão, é a panela que está no meio. Ou seja, quem já sabe a dificuldade, a luta que estamos enfrentando, é quem está passando por ela. Nós somos rápidos em levantar juízo contra o irmão, contra a irmã. Está vendo? Olha só o que está vendo. Mas não queremos entender o que está passando por ele. Não queremos compreender o que está passando. Mas eu quero dizer a você, Deus cuide de você, Deus cuide de nós. Não perca a direção no meio do caos, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio das brigas, no meio das injúrias, no meio das fofocas. Não perca a direção, não revida. Não faça isso. Não faça isso. Por mais que eu pastor, eu não sou de ferro. É verdade. Eu também não sou. Pastor, eu não sou de aço. É verdade. Nós somos de carne. Iremos ferver muitas vezes. Iremos a nossa cabeça irá querer nos levar a hora, revirar na hora. Uma hora ou outra. Dizendo bem assim muitas vezes para nós: agora chega. Agora é a minha vez. É assim que fazemos? Quando a chave esquerda, quando o fervor vem, agora eu vou sair da graça. Vou perder a bênção agora. Não faça isso. Olha o que diz o verso 7. Olha o que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As bem-aventuranças, uma são ligadas na outra, como se fosse uma corrente. Tá? No final a gente vai explicar melhor. É como uma corrente. O verso 7 está ligado com 6, com 5, com 4, com 3, e assim sucessivamente também os demais versos posteriores a ele. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando a chave esquentar, não revida, em nome do Senhor Jesus. Não faça isso. Olhe para Cristo, veja. Olhe para Cristo, lembre-se de todas as ofensas que Ele suportou por sua causa, por minha causa. Em meio às crises, em meio às lutas, em meio ao fogo que vem sobre nós, viemos a lembrar de Cristo, tudo que Ele suportou por mim e por você, em todo momento. Bem-aventurados os misericordiosos significa o seguinte, meus amados: essa bem-aventurança é belíssima. Significa o seguinte: eu preciso aprender a viver uma vida de perdão, uma vida cheia de compaixão, uma vida cheia de bondade. Misericordioso aqui nesse sentido dessa bem-aventurança. Cristo olha para os discípulos dele e fala bem assim: como se ele olhasse com o olho, olha só, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, todos os outros, André, preste atenção. Vocês vão ser injuriados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser zombados, vocês vão ser escarnecidos, mas olha, bem-aventurado, felizes são vocês, serão vocês, se vocês viverem uma vida de perdão, uma vida cheia de bondade, cheia de compaixão. Não revida, não lute, confie em mim, viva realmente aquele que tem fome e sede de justiça, vive realmente como humilde, um pobre de espírito, vive realmente como os que choram. Verso 5, verso 4, vive realmente como os mansos. Não revida. Mostre perdão, mostre compaixão, mostre a bondade de Deus. Nesse mundo nós vivemos, quando eu falo para você, pastor, que verdade difícil é essa? Eu fazer tudo olhando para Deus, beleza, eu tenho uma parte tranquilo, mas eu não desanimar em
meio às perseguições, às injustiças da vida, é difícil. Agora está falando para mim não perder a direção, para mim não revirar momentos de crise. Essa é a questão de Deus para a igreja. Essa é a questão de Deus para cada um de nós. Viver uma vida diferente, revidar o que o mundo faz, o homem carnal faz, o ímpio faz, o cristão não pode. Porque confia em Deus, que cuida, que zela, que protege, que sustenta a cada um de nós. Amém. Nós confiamos em Deus. Amém, irmãos? Será que você realmente confia em Deus a ponto disso? Não revidar quando é necessário revidar. Não lançar, abrir mão de tudo para mostrar o seu velho homem, sua velha mulher. Bem-aventurados e orgulhosos, viver repleto de perdão, vivendo perdão, mostrando perdão, cheio de bondade. Ou seja, é um olhar para o meu próximo com um espírito perdoador, cheio de compaixão, cheio de bondade. É você olhar para aquela pessoa que te ofendeu e você, com graça, falar desse, eu te perdoo, que Deus te abençoe. É você realmente mostrar a bondade de Deus. E aí nós seremos realmente bem-aventurados e gloriosos. É esse viver que Deus quer para cada um de nós. É esse viver que Deus quer para o céu, para sempre. Nós devemos aprender realmente a viver confiando nele. Não percamos direção, não percamos. Olha o verso. Bem-aventurados e gloriosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe o que significa isso, irmãos? À medida que nós mostramos o perdão de Deus, Deus vai derramando a cura, o renovo, vai derramando mais perdão para que venhamos perdoar mais e mais. Devemos mostrar o perdão não que pertence ao homem, mas o perdão de Deus, que nos perdoou, mesmo sendo eu e nós pecadores. É esse mesmo perdão de graça e misericórdia que nós temos que mostrar para o mundo que vem contra nós. Não tem perversão. A terceira e última verdade. E aí eu quero, no verso 10, terminar compondo não será fácil. A gente pode falar, pastor, agora eu sou secundário. Não será fácil. É verdade, não será fácil viver uma vida que eu não venha desanimar. Não será fácil realmente eu viver um ano abençoado que eu não venha a perder o meu foco, perder a minha direção, perder o meu caminhar de misericórdia. Não vai ser fácil. É verdade, não vai ser fácil. É difícil. Vai vir luto, vai vir dor, vai vir choro, lágrimas. Mas Deus amado, irmãos, será maravilhoso. Não será fácil. Será muito difícil. Você quer ter um ano abençoado? Amém. Em nome do Senhor você vai ter, mas vai ser difícil. Mas vai ser maravilhoso demais. Por quê, pastor? Porque em todo momento nós vamos aprender a confiar e a viver cuidado, zelado e protegido por Deus. O verso 6, viver uma vida tendo fome e sede de justiça. O verso 7 mostra o viver sendo misericordioso. Meus amados, nós vamos olhar para o mundo que vem contra nós, para os dias que são maus. Nós realmente podemos afirmar que não vai ser fácil. Porque o mundo se levanta de uma forma assustadora contra o céu e a serva de Deus, contra a igreja do Senhor. Ele se levanta, ele é petulante, o diabo é a sua potestade e não brinca. Não vai ser fácil. Mas quem falou que seria fácil? Quem falou com você que seria fácil? Até porque, meus amados irmãos, é mais fácil eu e você, nós vivemos uma vida errada
enfurnado nos erros, enfurnado nos achismos. É mais fácil viver uma vida errada, totalmente errada, longe de Deus, do que viver uma vida certa, de buscar diariamente essa vida. É mais fácil. O apóstolo Paulo mesmo, o grande evangelista chamado apóstolo Paulo, ele mesmo falou: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero já está feito. E ele vai falar: miserável homem que sou, quem me livrará da morte e do inferno? E ele vai falar em Efésios, Colossenses, Gálatas. O que ele faz? Ele prossegue, ele vai caminhando, ele não desiste, ele vai crucificando a sua carne em Cristo Jesus. Ele vai abandonando as coisas velhas, ele vai largando tudo que atrapalha ele vai limpando o seu caminho pelo poder de Deus, porque ele sabe que não é fácil, ele sabia que não era fácil. Cristo também sabia que não seria fácil para os discípulos. Cristo sabe que não será fácil para cada um de nós. Vivemos uma vida sempre olhando para Ele, aonde eu não venho desanimar, eu não venho perder a direção, aonde eu sei, eu entendo que é difícil, mas ao mesmo tempo é maravilhoso demais. Ninguém compreende essa maravilha a não ser o povo de Deus, porque pertence a Ele, sabe que Ele não mente, que não erra e não nos decepciona, sabe que Ele está sempre com as mãos estendidas para nos salvar, para nos guardar e para nos abençoar. Somente o crente verdadeiro conhece isso. Não será fácil, mas será maravilhoso, porque em todo momento seremos cuidados por Deus. Olha o verso. Ele mesmo falou: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus amados, essa bem-aventurança do verso 10 é como se Jesus olhasse para as demais, para as várias discípulos. Veja, não será fácil ser humilde, ser manso, ter fome e sede. Não será fácil chorar com os que choram. Não será fácil ver a vida reta, verdadeira. Não será fácil ver a vida de bem-aventurança, de misericórdia, de ter o coração quebrantado, limpo. Não será fácil ser o pacificador. Não será fácil. Mas olha, em todo momento, vocês são bem-aventurados se perseguirem vocês por causa da justiça, que não provém do mundo, que não provém de homens, mas provém de Deus. Essa mesma justiça que eu quero mostrar, que eu quero limpar os corações daqueles que te perseguem. Não será fácil, mas será maravilhoso demais. Por quê? Porque em todo momento nós seremos amparados por Ele. Se você olhar o texto, se você olhar para a capítulo 3, 13, 14, vai ver a beleza que é viver uma vida confiante de Deus. A beleza que é viver uma vida sendo guiado, orientado por Deus em todo momento. Vamos ter lutas, dificuldades, mas seremos cuidados por Ele. Se você olhar para Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11, e também 1 Pedro 4, de 12 a 14, vai mostrar a mesma coisa, vai afirmar: não será fácil, não era fácil para o nosso irmão do passado, não será fácil para nós também, mas eles não desistiram, eles não desanimaram, nós também não vamos desanimar, amém? Nós também não vamos nos deixar levar pelas ciladas do maligno. Nós vamos experimentar essa maravilha da presença diária de Deus sobre nós, a nos cuidar, a zelar por nós, a proteger-nos e abençoar-nos diariamente. Por quê? Porque somos abençoados. Podem perceber da minha conduta, da minha forma de viver, da minha fé, do meu Deus, da minha esperança, da minha certeza de salvação, de perdão. Pode perceber, mas não vamos desanimar. Pode levantar a avalanche de nós, não vamos perder a direção. Pode vir lutas, dificuldades, vai ser difícil, não vai ser fácil, vai ter dor, vai ter lutas, mas no final das contas vai ser maravilhoso, porque Deus estará conosco, cuidando e zelando de cada um de nós. É isso que fala o texto. Ele fala: teve nós perseguidos por causa da justiça, porque
Por esse motivo é gracioso, é maravilhoso, porque em todo momento, enquanto nós aqui vivemos, nós temos a presença diária, sendo alimentado diariamente pelo próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. E a segunda resposta dele ao céu, depois que afinar a vida, depois que chegar ao final, depois que essa luta se finar e a eternidade nos esperar, a eternidade, o céu, o tempo do fim, nós lá estaremos. Então, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça verdadeira, porque Deus é o Rei dos céus, sendo cuidado, zelado, protegido, guardado e amparado. E quando a morte nos alcançar, não tem problema. Na eternidade, o céu nos pertence, porque Cristo Jesus abriu as portas do céu para todo aquele que crê, não pereça, mas tem a vida eterna. É essa a esperança, é essa maravilha que Deus quer tirar nessa noite. Não desiste, não desanime, façamos tudo, meus amados irmãos, olhando para Deus, pois Ele não nos decepciona, nunca nos decepcionou. Nós falhamos, o homem falha, a mulher falha, Deus não. Podemos realmente ter um ano abençoado dentro da vontade, do querer e da segurança de Deus em nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe nessa noite. Vamos orar. Pai de amor, Deus, tremenda misericórdia, graça e bondade. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu zelo, tua proteção e o teu livramento. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, por essa bem-aventurança, ó Deus, de ter fome e sede de justiça, de realmente entender o valor de viver uma vida repleta de misericórdia, é onde nós também receberemos misericórdia, Senhor. Muito obrigado por entender, ó Deus, por esse nosso viver confiando no Senhor, na tua justiça, que é justa, reta e verdadeira. Nós seremos perseguidos, mas não tem problema, ó Deus, porque em todo momento nós seremos cuidados, zelados e protegidos pelo Senhor. Aleluia. Que essa verdade, que essa certeza, ó Deus, impacta os nossos corações. Cada servo e servo do Senhor nessa noite, ó Deus, sinta-se confortado pelo Senhor, entendendo, ó Deus, quão justoso, quão maravilhoso é viver uma vida de acordo com a tua vontade, sendo guiado, orientado, sustentado pelo Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que a tua graça e misericórdia, ó Deus, sempre esteja sobre as nossas vidas, porque a ti confiamos e a ti oramos, hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Queria dar um aviso. Lá atrás, perto da Elane, lá tem a escala, tem uma prévia da programação desse ano, já está lá atrás. Então, peço os irmãos todos, vão atrás do ver, para que você não seja pego de surpresa. Eu não sabia que tinha programação na igreja. Não, você não tem mais desculpa. Está do mês de janeiro até o mês de junho. Tem uma programação, não são todas, tá, irmãos? Mas tem as mais importantes, podemos dizer, nós lembramos na hora, que estão ali. Lá atrás também tem os nomes dos diáconos da nossa igreja. E lá atrás também tem a escala dos dirigentes desse mês, até abril. Se eu pegar nada para lá, essa escala. Até abril. É porque eu comecei a escala agora, e eu vi o último de janeiro, mas já fui também abril. Então tem a escala dos dirigentes. Então, quem está para pegar dirigir, vai lá e você vai olhar. Ok? Eu vou mandar as ordens de curso, os irmãos que estão na escala, para não ser pego de surpresa. Então, dá uma olhadinha lá, pesquisa, eu tenho certeza que o seu nome está lá. Se não tiver nessa escala, na próxima que eu vou refazer, com certeza vai estar pastor, mas eu não sei dirigir culto, você vai aprender. Não sei qual é tudo, mas você vai aprender. Amém, irmãos? Está fraco. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aí. Só olhar lá, está toda escaladinha.
Que Deus possa abençoar a sua vida. Não vai embora. Nós temos hoje um delicioso açaí que as meninas estão fazendo para arrecadar fundos para fazer a camisa. É isso? Abençoe esse ministério das mensageiras do Rei. Deus abençoe. R$12, delicioso açaí. Não vai embora as duas meninas nessa empreitada que estão fazendo. Vamos lá para uma vez, Deus quiser ficar em pé, orar. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Pai, e que a graça soberana de Cristo Jesus, nosso único suficiente Salvador, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus preenchem os nossos corações hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, amados, vão em paz, Deus abençoe todos em nome de Jesus. Lembrando a todos, desculpa, terça-feira nós temos